Há sempre uma busca por parte do homo religiosos, como falava o Mircea Eliade, uma espécie de teologia retributiva, quer dizer, que alguns podem chamar de barganha, quer dizer, eu faço isso, em troca Deus me dá aquilo. E essa lógica retributiva aparece até no mecanismo kármico. Eu sou mal aqui, crio um karma, sofro lá, e o contrário é a mesma coisa. Opera de alguma forma a lógica retributiva nessa forma de espiritualidade cristã ou não? Do cristianismo. Do que você fala do cristianismo verdadeiro? Do cristianismo verdadeiro, não. Não. Porque está tudo baseado em graça. Então. Em graça. Graça, favor e merecido. Só que essa graça, favor e merecido, ela é transformadora. Se você entende que existir é graça, que o universo é graça, porque é criado ex nihilo, logo é trazido do nada, ele não tem mérito fenomenológico para existir, tudo é graça. Sim. Mas essa graça tem que frutificar. Como ela é graça que se derrama sobre mim, mas ela não é um conceito, ela é entendida como espírito, vida. Ela produz transformação, e essa transformação é frutificante em todos os sentidos. Mas não há uma barganha, porque o princípio da barganha é quebrado já na ideia e na certeza de que, se vem de Deus, não pode ter sido porque o meu mérito trabalhou nesse processo. E não é uma eleição para alguns, é um derrame extravagante de bondade para todo mundo, em qualquer lugar. E no meu caso especificamente, a minha tese de ordenação ao ministério presbiteriano foi a salvação fora da religião. A vida inteira eu enxerguei que a religião era um empobrecimento absurdo. Religião no sentido institucional, eclesial? Em qualquer sentido, sim, porque a própria ideia de religião é do homem se religando a Deus. E no Evangelho é Deus vindo ao encontro do homem, o processo é invertido. Então, e como fica a tua origem presbiteriana, caminho da graça? Eu já esperava que você trouxesse a graça como oposição à teologia retributiva, mas como é que fica a teoria da predestinação para você? Para mim, sendo você de origem presbiteriana. Isso para mim e nada é a mesma coisa, porque foi uma doutrina trazida por pessoas que creram por razões diferentes nela, mas que eram seres de física newtoniana. Então, para mim, a física quântica acabou com essa história de predestinação, porque passado, presente e futuro estão em estado de simultaneidade. Sim. Então, essa designação linear da predestinação. Você tem um Deus lá atrás que aponta, aquele ali, tira para cá, tira para lá. Isso tudo morreu à luz da realidade e já tinha morrido nas Escrituras. Como Jesus disse quando os fariseus perguntaram a ele aquela pergunta cretina, eles que não criam em nada transcendente, os saduceus, não criam em nada transcendente, havia uma mulher entre nós que casou com um homem morreu. A lei de Moisés diz que o irmão tem que assumir essa mulher para suscitar descendência. E assim eram 7 irmãos, ela casou com os 7 morreram. Na ressurreição dos mortos, ou na transcendência, ou na outra dimensão, de quem ela será mulher? Aí Jesus disse, vocês erram tanto, não conhecendo nem a Escritura, nem o poder de Deus. Nessa outra dimensão, a animalidade não tem essa perspectiva, é um estado de transcendência para além do animal, do casar, do dar-se em casamento, do processo evolutivo. Dessa matemática, desse instinto de posse. Tudo isso faz parte do que não será. Agora, vocês erram não conhecendo a Escritura, porque lá está dito, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, quando todos eles já eram mortos e nenhum deles é tratado no passado, mas sim no presente, porque para Deus todos vivem. Ora, isso é de uma atualidade extraordinária do ponto de vista do significado da física contemporânea a respeito do tempo.
Então a predestinação se origina também numa época em que só se podia pensar em Deus a partir de lógicas bem lineares. Sei. E que ficaram para trás. Eu penso nisso com as mesmas categorias com as quais eu penso nas tábuas de pedra de Moisés, como Paulo diz em 2 Coríntios 3, aquilo tudo foi quebrado, era uma glória desvanecente, era o ministério da morte, como eles chamam. Agora, as coisas estão sendo escritas nas nossas consciências, é uma espiritualidade, é um novo significado, não está fora, está gravado dentro, tem que estar gravado dentro. Então, eu comparo isso assim, porque eu também leio Paulo tendo Jesus como chave hermenêutica. Eu não uso Jesus como chave hermenêutica só para ler o Velho Testamento. Sei, mas eu leio Paulo a partir de Jesus. Então, se Paulo passa pelo critério de Jesus, fica. Se Paulo não passa pelo critério de Jesus, para mim sai. Ele vira, de alguma forma, constantiniano. Assim. De modo que Jesus é chave hermenêutica, nesse meu olhar, para tudo. Não só para ler a Escritura, mas para olhar e examinar a vida. E tudo fica tão absolutamente conectado. Quanto mais a ciência cresce, para mim, mais o Evangelho se rejuvenesce e se reatualiza. Então você acha que em algum momento a ciência marcha? Estou pensando que na Idade Média você tem, num dado momento, uma grande polêmica entre aqueles que seguem Aristóteles e aqueles que acham que o Aristóteles vai, de alguma forma, esculhambar a recepção do cristianismo no mundo latino. Então tem aquela polêmica da chamada dupla verdade. Então a Tomás de Aquino, na direção da Igreja Católica, vai dizer que não, é uma verdade só, seguindo Agostinho, porque é um Deus único. E outros, como o próprio Brabant, filósofo aristotélico, vai dizer, não, talvez exista a verdade do intelecto e a verdade da fé. Então você acha, Caio, que em algum momento ciência e fé se encontram? Acho que portanto, se encontram... Agostinho tinha razão, a verdade só? Eu acho que doutrina e ciência não se encontram, mas fé e ciência não se separam. Sim. Se você entra para fazer uma tentativa de conciliação da ciência com os dogmas da religião, aí então esse é um projeto que já nasceu morto, porque ambos os ambientes são dogmáticos, o da religião bastante, o da ciência nem tanto, mas também um pouco. Agora, o que eu vejo que é inevitável e é uma verdade só, porque se há Deus e Deus criou todos os universos e dimensões possíveis, isso tudo tem que ser coerente com o ensino de Jesus. Não dá para ter uma esquizofrenia de nenhum nível. Tem que haver uma unidade crescente. E o que eu vejo é o seguinte, é que a ciência está evoluindo espiritualmente muito mais do que a religião. A ciência caminha cada vez mais na perspectiva de entender limitações de si mesma e tem sido extremamente mais humilde do que a religião. E justamente por isso ela está crescendo em percepção muito mais do que a religião consegue acompanhar. A humildade é uma virtude epistemológica fundamental. Porque a humildade, humus, úmido, tudo isso é o que é um ser aberto para ser emprenhado, para ser fertilizado. Então, sem humildade, você não cresce em dimensão nenhuma, porque você perde o poder de ser emprenhado pela verdade, porque você fechou o útero com o dogma. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, mudando um pouco de assunto, mas não mudando. Gente, o Brasil, nos últimos anos, e o debate político trouxe muito à tona a figura do evangélico. Seja lá o que for esta figura do evangélico, né? Trouxe muito à tona, inclusive associado à imagem de um certo, digamos, reacionarismo de comportamento, um acirramento de posições que nós poderíamos considerar aparentemente contrárias à espiritualidade de Jesus que você está falando. Como que você vê o papel hoje de um cristão no debate e na vida política brasileira? E quando eu digo cristão, eu estou dizendo um cristão não constantiniano.
como é que fica isso? Porque a maior parte das pessoas, na tua apresentação, veem os cristãos como cristãos seguidores de Constantino. Uhum. Como que você vê? Como que você enfrenta o preconceito contra o evangélico hoje no Brasil? Olha, eu criei, eu digo eu, com alguns amigos, mas eu estava à frente e fui o propeller principal do processo, a Associação Evangélica Brasileira em 1991. Por causa disso, os evangélicos não tinham um centro de convergência, completamente pulverizados. O que não fosse cristão nem espírita era evangélico por exclusão já. E o Macedo já tinha surgido e feito muitos filhotes disso que está aí. Eu reuni os líderes que eu considerava sérios dos evangélicos e aí me surpreendi porque 70% de todas as lideranças e de todos os corpos denominacionais quiseram se associar àquela época à EVB por uma razão. Eu disse a eles, olha, se nós não definirmos hoje qual é o significado de ser evangélico no Brasil, o que será evangélico dentro de 20 anos no Brasil, o representante, o dono da sigla, a referência, o emblema, o estandarte, será o Macedo, será universal e tudo o que a eles venha a se assemelhar.